Graça e paz, meus amados, muito bom dia. Mais um dia firmes no Senhor, buscando aqui neste devocional, lógico, através da palavra do Senhor, o melhor aconselhamento, levando a vocês para que possamos viver assim como a palavra nos ensina em muitas passagens, que a gente exerça, que a gente conduza nossas vidas, dizendo em cada situação que ouvi a palavra de Deus, ouvi a palavra do Senhor. E meus irmãos, eu trago aqui uma mensagem, uma palavra escrita por apóstolo João, mas palavras do Senhor Jesus. Eu digo que ela não é fácil. Vocês vão entender o contexto e aparentemente, talvez eu e vocês pensamos que a praticamos. E ela vai nos dar uma condição no final que para que o Pai no céu ouça em nome do Filho o que nós pedimos, vai dar a condição deste mandamento. Se não o fizermos, fica difícil para Deus nos ouvir. Mas Deus, em sua misericórdia, Ele tem as suas limitações. Mas o Senhor nos traz nessa manhã, João capítulo 15, no verso 12, que diz: Jesus Cristo disse: o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Oh, meu Deus. Vamos orar ao Senhor para nos dar a melhor interpretação e que venha a compreensão a mim e a vocês sobre este texto. Ele vai nos ensinar muito nessa manhã. Te rendemos graça, Pai amado, Pai querido, Pai de eterna glória, de eterno louvor, Pai da eternidade, onde passaram várias gerações, vários séculos, o Senhor formou essa terra e de tudo que foi feito nada teria sido feito se não fosse pela Tua palavra. Ó Pai, hoje aqui no século 21, traga a mim e aos meus irmãos o melhor do Senhor. Nos ensine nessa manhã, Pai querido. Nos ensine na nossa pequenez, na nossa limitação. Traga o Senhor, através do Santo Espírito do Senhor, o mover em nós. Porque assim como nesse contexto vai dizer, não fomos nós quem escolheu a Ti, mas foi o Senhor quem nos escolheu. Ó Pai, em nome de Jesus, me ajude, me ensine a viver essa palavra e assim já interceda aos meus irmãos para que eles também possam viver esta palavra, que ela não é fácil, Senhor, ela não é fácil. Aqui sim, hoje eu vi a minha pequenez, Senhor, eu vi o quanto eu sou pequeno, eu vi o quanto é difícil viver os Teus mandamentos, Senhor. Mas eu me prostro aos Teus pés, em nome de Jesus, e já levo os meus irmãos a esse pensamento, a este raciocínio, para que possamos juntos evoluir neste ponto. E que assim seja, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, é forte, é pesado. Ouçam só. O raciocínio aqui vai até o 17. A palavra diz: o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Vós sois meus amigos, se fazeis o que eu mando. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor.
mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Não foste vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, ele vos conceda. Isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Meus irmãos, é pesado, é forte. Vamos lá, vamos ver o que essa palavra nos ensina. Romanos 12, no verso 9, nos esclarece, olha bem. O amor seja sem hipocrisia. Detestai o mal, apegando-vos ao bem. Olha bem, não adianta, meus irmãos, a gente ficar por aí falando que ama, se na condição que a vida nos leva, na diversidade humana, no confronto humano, seja dentro do nosso contexto familiar, ministerial, profissional, nos nossos amigos, vamos ser hipócritas se na hora que a situação nos levar a deparar, se naquele momento a gente não detestar o mal e apegar ao bem, praticando aquele bem, sem a hipocrisia que está aqui dizendo. É você dar um conselho, é você fazer, se você puder, é você consultar o Espírito Santo para ver até onde você deve ir. Porque, meus irmãos, tudo isso, existe um limite sobre esse amor quanto ao próximo. Porque às vezes as pessoas querem fazer do outro como muletas. Porém, a gente tem que ter o discernimento, a orientação de Deus para saber até quando a gente pode e deve ser assim na vida do outro. Então a vida está cheia de situações que nos levam a entender se esse amor é praticável ou praticável com este bem, com este benefício, ou apenas com o conselho e com a orientação, porque muitas das vezes, por isso que é importante o discernimento do Espírito Santo, muitas das vezes o Senhor quer tratar uma pessoa, seja, como eu disse, em qualquer contexto, mas às vezes você está ali vivendo a vida daquela pessoa e não a deixando em seu deserto, vamos dizer assim, para ele compreender, ou para ela compreender, que ela precisa também vir para o chamado que o Senhor tem feito sobre a vida dela. E se ela estiver dentro desse chamado, ela não vai ficar usando o outro como muleta, e sim praticando todo o mandamento de Deus, onde com certeza Deus dará a resposta. E no momento certo, ela não vai mais te levar a te usar como essa muleta. Mas, irmãos, isso tem que ter um discernimento grande do Espírito Santo, que tem hora que sim, que você deve ajudar, que você deve fazer. Mas vamos na sequência. Irmãos, na sequência aqui também nos traz aqui um entendimento, se a gente for no próprio João 13:34, olha bem o que a palavra nos traz. Aqui Jesus está dizendo mais uma vez: novo mandamento vos dou,
que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Então, se a gente não amar uns aos outros, então seremos discípulos de Jesus. Ele está afirmando aqui. Mas vamos na sequência. Então, a palavra diz sobre tudo isso: ninguém tem amor maior do que este, que dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Aí ele afirma: vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Já não vos chamo de servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Então a palavra do Senhor, ela é ministrada em todos os lugares aqui neste devocional, nas igrejas, e você tem a sua Bíblia, certamente. Então, com certeza, meus irmãos, para a glória de Deus, o que temos que fazer é que Jesus está dizendo aqui, que Ele tem, eu vos tenho dado a conhecer. Jesus Cristo, ele afirma aqui em João também, no capítulo anterior, que Ele é o caminho, que Ele é a verdade e que Ele é a vida. E também, anteriormente, também no João 8,32, que se a gente conhecer a verdade nos libertará. E a vida nos ensina através de todos os contextos, assim como no Vale dos Ossos Secos, quando Ezequiel foi profetizar aqueles ossos que estavam secos e sequíssimos. A primeira coisa que ele disse, ouvi a palavra de Deus. Então nós temos que compreender que a gente tem que ouvir a palavra de Deus, que o próprio Deus que veio aqui na terra em forma do Filho, ele nos deu a conhecer um evangelho onde precisamos ter um despertar, ter um mover, ter um caminhar mediante ele. E aqui diz também que não foste vós que me escolhestes a mim. Então, isso é mais um ponto que realmente não fui eu que escolhi, não foi você que já é convertido, que escolheu, que já é decidido, porque quem converte mediante essa palavra é o Senhor, porque não fui eu, não foi você, foi Ele que nos escolheu. Então, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis fruto. Este devocional é para que realmente eu leve adiante de uma forma de dar fruto, porque Ele me chamou, Ele me escolheu, Ele me consagrou um evangelista pela misericórdia dEle, e eu estou aqui levando essa palavra semanalmente, para que vocês também deem frutos, porque eu estou de alguma forma dando um fruto aqui a serviço do Rei Jesus. Oh glória! E vosso fruto permaneça, que a gente permaneça firme no Senhor, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. Então aqui está a condição para a gente permanecer, porque se a gente pedir em nome do Pai, Ele vai nos conceder. Então, se estivermos dentro da legalidade, criando santidade e intimidade com Deus, Ele vai nos conceder o que pedimos. Mas se não, isto vos mando, mediante todo esse contexto, isto vos mando. Por isso que eu disse que é forte, que é pesado. Que vos ameis uns aos outros. Esta condição do final aqui dessa palavra
ela nos leva aqui sobre o fruto e sobre essa parte, a fim de que tudo quanto pedirdes, se esse fruto permanece e vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vos-lo conceda. Então, é um mandamento para que a gente abra os olhos, o pratique, que não é fácil. Se eu pedir, eu vou estar atento da agora em diante, me encher da presença do Espírito Santo. Mas se eu estivesse no púlpito, numa igreja, eu perguntaria e eu já levantaria a mão também. Quem aqui precisa aprender sobre amar uns aos outros? Eu já levantaria a mão, porque este mandamento não é fácil. Não é fácil, meus irmãos. Porque este mandamento a gente precisa mesmo ter o discernimento para saber até onde ajudar para não atrapalhar. Irmãos, eu digo a vocês que às vezes ajudar é atrapalhar. Então é isso que eu estou dizendo, a gente precisa do Espírito Santo do Senhor para nos dar direção. Nem para a gente ser hipócrita, assim como está dizendo lá em Romanos 12, no verso 9, e a gente tem que detestar o mal, apegando-vos ao bem. Então a gente não deve enrolar a pessoa, não deve mentir para a pessoa, para esse irmão, para esse outro que a Bíblia nos ensina a amar. A gente tem que ser sincero, sem enrolar, sem mentir, porque se a gente fizer qualquer uma dessas coisas, a gente já vai estar descaracterizando a verdade de Deus. A gente, em todo posicionamento, a gente não deve ter nem essa hipocrisia de ficar enrolando a pessoa, falando que faz e não faz, ou falando que ama, mas não ama. E também não pode cair em outros pecados da mentira, em qualquer outro que venha tirar o peso da verdade neste amor ao próximo. Então é isso que precisamos entender. E a palavra nos traz aqui também em Romanos 5, no verso 7 a 8, já para ir fechando, olha bem o que ela nos ensina. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo ainda pecadores. Então, por isso que ele disse aqui, nessa parte do verso 13, já que ninguém tem amor maior do que este, de dar alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Então, Jesus Cristo morreu por nós para que sejamos amigos. E logicamente que em todo contexto vai nos ensinar sobre ser servo. Amém, está tudo certo, porque o servo não sabe o que faz o Senhor, mas tenho vos chamados amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Então, o Senhor Jesus está dizendo aqui, já fechando esse raciocínio, que se a gente conhecer todo o contexto, praticar, amando uns aos outros assim como eu vos amei, dando a sua própria vida, às vezes você se isolando da tua vida, às vezes não, com certeza isolando da sua vida nesses momentos para dar uma atenção, para fazer um atendimento, um aconselhamento, um discipulado, qualquer coisa nesse sentido, dando um acolhimento, você verdadeiramente sai da condição de servo e se torna amigo, porque você tem já o conhecimento do que o Senhor nos ensinou aqui nessa palavra. Então é isto, é entender que nós não escolhemos a Deus, pelo contrário, Ele nos escolheu e nos designou
para dar fruto, e nesse caso, o fruto do amor uns aos outros. Espero em Cristo que todos tenham entendido, compreendido e possam tornar-se amigos de Cristo Jesus, amigos de Deus, porque está obedecendo o que Ele tem nos ensinado, porque Ele concedeu este ensinamento a nós. E glórias a Deus por isso. E fiquem em paz e tenham um abençoado dia. Abraços.